A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando aí o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E hoje, meus amados, vamos aí estudar a lição de número 4, que tem como título Amós, a adoração com justiça. Nesta aula, queridos, nós estudaremos o livro do profeta Amós. Nós veremos que o profeta, pastor, e cultivador de figos, foi enviado ali ao seu povo com uma palavra contundente contra a idolatria que havia se tornado uma praga no meio do povo de Deus. Ele também fez ali graves denúncias contra as injustiças sociais. O livro do profeta Amós nos mostra, queridos, que a prosperidade de Israel foi ali a causa da corrupção da nação. Infelizmente, algumas pessoas ainda hoje, depois aí de prosperarem, acabam se esquecendo do Senhor e das ordenanças da sua palavra. As prédicas do Amós, do profeta Amós, foram então precisas e alcançaram o âmago da nação israelita. Contudo, ele não apenas assinalou o pecado, mas advertiu o povo a buscar o arrependimento, pois Deus é bom e é misericordioso e se arrepende do mal. Mas para isso, temos que buscar o arrependimento. O texto do dia da lição, queridos, se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 6, versículo 3 e versículo 5, que diz assim: Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi. A síntese da lição destaca que a profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Queridos, liturgicamente, pode-se adorar aí a Deus de várias formas, mas espiritualmente, independente aí da forma, para a adoração aí ser recebida, queridos, o coração deve ser sincero, íntegro e reto. Se o adorador não pratica a justiça, então a sua adoração é vã, porque o Senhor não divide a sua glória com ídolos, ou seja, nós devemos adorar somente a Deus, sem dividir aí o nosso louvor com mais ninguém. Para haver aí uma comunhão vertical, quer dizer, do homem com Deus, é preciso que ela também seja horizontal, isto é, do homem com o homem. Ou seja, para se dizer que ama ao Senhor, é necessário também amar ao próximo. E aquele que ama o próximo não pratica e nem mesmo consente com a injustiça social. O conteúdo básico da mensagem do profeta Amós trata sobre misericórdia. Analisando então esse tema, queridos, mais aí profundamente, nós aprendemos que adorar a Deus aí por meio da prática da justiça não significa apenas em amar e fazer o bem aos que merecem, mas também amar e fazer o bem até mesmo aos seus próprios inimigos. Então pensamos, reflitamos com relação a isso. Será que estamos aí fazendo as coisas certas? Pense nisso. Nossa lição diz assim: o livro de Amós é surpreendentemente atual. Sua profecia condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais que às vezes são normatizadas pelo status
que de um determinado grupo social. O mais triste é saber que o sistema religioso, assim como os demais, político, jurídico e social, podem se mancomunar junto à corrupção. Amós não pensou duas vezes em tocar o dedo na ferida de Israel e desafiá-los ao arrependimento. Caso contrário, a nação receberia o juízo de Deus. Ele profetizou aproximadamente 3 décadas antes da destruição de Israel pelas tropas da Síria. Ainda hoje, a voz do profeta continua a ecoar, alteando a bandeira da justiça no estandarte da adoração cristã. O livro de Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus e nos ensina que a adoração não pode desassociar-se da retidão e dos princípios bíblicos e justos, revelados na palavra de Deus. Então, queridos, nos 146 versículos dos seus 9 capítulos, o livro de Amós aí faz uma ampla abordagem sobre o panorama de Israel, a qual aí se encaixa perfeitamente no nosso cenário atual. Ele foi ali um homem de coragem e, como muitos outros profetas, combateu as influências pagãs e as injustiças sociais que aconteciam na época. O contexto básico do seu livro enfatiza a justiça de Deus e mostra o que Deus espera de nós. Não é a religiosidade, mas sim uma verdadeira adoração. Como nos tempos passados, muito se fala em adoração nos dias atuais. Mas, na verdade, queridos, poucos preocupam-se verdadeiramente com a qualidade daquilo que estão oferecendo ao Senhor. Onde não existe, queridos, a prática de justiça, a adoração é tempo perdido. A nossa lição, meus amados, está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto fala a respeito do profeta Amós. O segundo ponto, o contexto histórico de sua profecia. E o terceiro ponto, a adoração com justiça. O primeiro ponto, portanto, o profeta Amós. Quem foi o profeta Amós? O profeta Amós, queridos, nasceu ali numa aldeia chamada Tecoa, que fica ali a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém. E profetizou ali na época em que reinaram Jeroboão, filho de Joás, em Israel, e Uzias, em Judá. O seu período ali de atuação ministerial foi entre 760 e 750 a.C. Nesse mesmo tempo profetizaram Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias. Isso foi ali durante o domínio da Síria sobre o território de Israel. Amós recebeu essas palavras do Senhor 2 anos antes de um grande terremoto. E sobre isso, queridos, recentemente, arqueólogos ali encontraram evidências desse terremoto nos escombros de um templo filisteu, que foi aí datado justamente nessa época do profeta Amós. Os terremotos são bastante comuns aí na Palestina. O historiador Flávio Joséfo afirma que esse abalo sísmico teria ocorrido quando Uzias, rei de Judá, tentou assumir funções sacerdotais. Ato esse que é mencionado lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 23. Faça essa leitura para você ver. Mas a Bíblia, queridos, não comprova aí essa relação entre os fatos. Como está escrito lá em Amós, capítulo 1, versículo 2, Deus estava ali tremendamente insatisfeito com o povo e prometeu então bramar como leão sobre ele, destruindo assim seus lugares férteis como castigo pela sua idolatria. A fidelidade a Deus, queridos, em todos os aspectos de seus mandamentos é fundamental para sermos aí alvos da sua justiça e não da sua ira.
E Amós era um profeta, mas ele trabalhava no campo. Ele era um boiadeiro e cultivador de figos, como ele mesmo se define. Ele próprio ali não se considerava ser um profeta, embora esse aí fosse um ministério de destaque, né? Mas ele não estava aí preocupado com o título ou com a honra de ser reconhecido dessa forma. Mesmo não parecendo ser um homem indicado para isso, Deus acabou chamando ele para profetizar na cidade de Betel, que era ali o local onde estava centralizada a elite religiosa do Reino do Norte. Quando ele foi cumprir ali o seu chamado divino, ele enfrentou um grande opositor, Amazias, que era um homem ali que defendia a ideologia do rei Jeroboão II. Quando iniciou ali o seu ministério, a situação do reino estava caótica. Deus o chamou, queridos, porque estava indignado com os abusos da elite dominante e também dos ricos contra os pobres. A desigualdade social era desumana e havia também muito adultério e idolatria. Amós era um homem de origem humilde e por isso sentia na pele o que significava ser injustiçado socialmente. Mas Deus o consolou, usando-o para lutar contra as desigualdades, levando ali o povo às mensagens de promessas da justiça divina. E como bem sabemos, essa mensagem também é válida para nós, porque nenhuma injustiça, meus amados, não esqueça, nenhuma injustiça ficará impune sobre a terra. Existe um ditado que fala que aqui se faz e aqui se paga. E é isso mesmo. A justiça vai ser feita aqui na terra ainda. Espere e verá. O ponto 2. O contexto histórico de sua profecia, né? Conforme vemos, meus amados, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 33 e 34, e em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e versículo 14, líderes corruptos, né, assim como Jeroboão I e Saul, fracassaram e levaram os israelitas ao fracasso. Em Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 13, nós podemos ali observar que a situação não era muito diferente e que além aí dos poderosos desobedecerem a Deus, ainda eles queriam impedir o trabalho dos seus servos, os profetas. Vamos ver o que está escrito lá? Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 13, diz assim: Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Então esse problema não foi ali enfrentado apenas por Amós, mas também por Oséias e por muitos outros profetas levantados por Deus. De fato, né, queridos, nós sabemos que por serem ali constituídas por Deus, né, as autoridades devem ser respeitadas. Mas só que nós não devemos nos esquecer de que os seus poderes são limitados. Sendo assim, nós podemos concluir que nós vivemos sob a permissão divina e não sobre a vontade dos homens. Na época do profeta Amós, a grande maioria do povo vivia ali em extrema pobreza. E a pequena minoria que tinha ali um alto poder aquisitivo massacrava o pobre,
violando ali os seus direitos e aumentando as suas riquezas. Conforme Amós relata, os escravos eram vendidos por preço insignificante. Isso prova, queridos, que não havia amor e nem compaixão por parte dos seus senhores. E a situação não parava por aí. As autoridades aceitavam suborno dos ricos para não darem ganho de causa aos pobres ali em disputas judiciais. Deus não se limita, queridos, simplesmente a lamentar ou reclamar das injustiças humanas. Deus dá oportunidade para que os injustos se arrependam, mas no momento certo os castiga e livra os justos das suas mãos. Mas além disso, queridos, os mandamentos divinos eram profanados moralmente. Nojentos atos de depravação sexual eram cometidos ali livremente, contrariando tudo o que era ensinado pela lei do Senhor. Por exemplo, em Amós, capítulo 2, versículo 7, meus amados, é possível ver isso claramente, que diz assim: suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem os caminhos dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. E o versículo 8, então, ainda relata que esses atos repugnantes ocorriam dentro dos templos pagãos, ou seja, muitos israelitas estavam se prostituindo diante dos falsos deuses, diz assim, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. A expressão aqui qualquer altar, meus amados, que é relatada aqui no versículo 8, deixa claro que essas coisas aconteciam durante a adoração aos ídolos e não a Deus. Isso mostra que tanta perversidade e imoralidade, queridos, eram de influência do relacionamento com estrangeiros que cultivavam ali, que cultuavam, melhor dizendo, a entidades malignas. Esse mesmo texto declara ainda que na casa dos seus deuses eles bebiam o vinho daqueles que eles tinham multado. O que isso significa? Isso significa que realmente os israelitas que se prostituíram moral e espiritualmente eram pessoas de autoridade e que cobravam taxas de forma abusiva e usavam o que arrecadavam durante a adoração aos falsos deuses. A decadência espiritual, além ali de vários problemas, tira do indivíduo o direito à salvação. A menos que ele se arrependa, claro. Mas a apostasia, queridos, é o pior dos pecados. Pois o homem que conhece a Deus e se desvia do seu caminho, está declarando que não o reconhece como o Senhor da sua vida. Apesar dos castigos divinos aí sobre o povo, os pecados da imoralidade continuaram e eram aí motivos de preocupação para os obreiros da igreja primitiva. E mais ainda, queridos, nos dias de hoje, em que tudo aí parece estar liberado, não é verdade? Porém, meus amados, Deus ainda está permitindo. E eles estão sendo vítimas de tantas doenças e violências por consequência dos seus próprios atos. O controle ainda está na mão de Deus. O ponto 3 da lição, já partindo para o final, a adoração com justiça. Então, mesmo ali, queridos, com tanta infidelidade, essas pessoas ainda insistiam em adorar a Deus. Olha só, acreditando que Deus as aceitava, mesmo com eles ali dividindo a sua adoração com os falsos deuses. Esse gravíssimo problema, queridos, ocorria não somente em Israel, mas também em Judá.
Eles acreditavam que a adoração se resume em ofertas de sacrifícios para receberem bênçãos e livramentos. Alguma coincidência aí com alguns cristãos dos nossos dias, meus amados? Mas conforme nós vemos lá em Amós, capítulo 5, versículo 21, né? A resposta divina aí através do seu profeta sobre essa falsa adoração foi clara e objetiva. Vejam lá, Amós capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Queridos, estamos precisando de mais profetas como Amós em nosso meio, meus amados. Como as Escrituras Sagradas alertam, os problemas enfrentados pelo Evangelho hoje têm procedência maligna e são aí causados por líderes corruptos que distorcem o conteúdo da verdadeira palavra. Na antiga aliança, o homem podia ali demonstrar a sua comunhão com Deus, né? Levando sacrifícios ao sacerdote para que fossem dedicados a Deus. Essa demonstração aí de comunhão podia ser expressa por meio de dois tipos de sacrifícios: ofertas de manjares ou ofertas pacíficas. Mas como Deus não recebe ofertas de aparências, né? E sim do coração, os sacrifícios que aqueles adúlteros espirituais ofereciam eram inúteis, conforme ele próprio diz em Amós 5 e 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas e manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Queridos, o mais importante para Deus nunca foi os sacrifícios, mas sim a misericórdia, ou seja, o amor e a bondade, os quais aí são uma legítima demonstração da prática da justiça. E também não podemos esquecer do louvor na adoração a Deus, meus amados. O louvor através do cântico sempre faz parte aí, sempre fez parte, né, das reuniões de culto a Deus. A música, né, desde o início, é uma parte essencial da liturgia da adoração. Mas não basta, meus queridos, e nem é essencial ter ali uma bela melodia, uma boa afinação de voz, excelentes instrumentistas e uma bonita letra para ser aí considerado como um louvor ou como uma música. Não importa o estilo, mas tem que ser, queridos, entoado com sinceridade de coração. E era exatamente, queridos, esse o problema, de acordo com o que está escrito lá em Amós 5 e 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. A adoração, meus amados, vai muito além do que sai da nossa boca, pois ela depende muito mais do que sai do nosso coração. A conclusão da lição diz assim: a justiça social pregada por Amós aponta para a obediência aos princípios da palavra de Deus. Devemos lembrar que os fundamentos da verdadeira religião são constituídos pela forma como tratamos o próximo. Adoração sem justiça é uma ofensa a Deus. Uma religião que diz honrar a Deus, mas despreza, explora ou oprime o semelhante é uma fraude. Amós nos ensina que a verdadeira oração exige comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.